e queria considerar um outro texto da Escritura. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e nós vamos ler aí do verso 12 ao verso 15. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15, um texto que já estudamos aqui, mas vamos rememorá-lo nesse momento. Paulo disse assim a Timóteo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vejam como Paulo se descreve aqui, considerando o momento da sua vida em que ele ainda não tinha recebido a Cristo como seu Salvador. Quanta maldade ele fez, perseguidor da igreja. Quantas pessoas sofreram em suas mãos? Aquele que consentiu na morte cruel de Estevão, aquele que respirava ameaças de morte contra a igreja. De quanta maldade as pessoas são capazes, de muita maldade. E Paulo descreve aqui toda a sua maldade, toda a sua pecaminosidade, e mostrando como era grande a sua pecaminosidade, Paulo fala sobre como era ainda maior a graça de Deus. Por isso ele diz que a graça de Deus é transbordante, muito maior que o nosso pecado. Deus é muito mais poderoso, e Deus pode mudar a história de qualquer pecador, por mais perverso que ele seja. Seja qual tenha sido a sua história de maldade, Deus pode transformá-lo. Ainda que depois de ser transformado, algumas pessoas duvidem da transformação, porque às vezes isso acontece. Ainda mais o perseguidor da igreja, aquele que entrava nas casas arrastando pessoas, torturando e matando, agora se diz parte da igreja. As pessoas ficavam com o pé atrás. Será que ele mudou mesmo? Isso ainda continua acontecendo. Mas Paulo menciona aqui a grandeza do seu pecado, a enormidade do pecado e a graça transbordante de Deus muito maior que a nossa pecaminosidade. E aí Paulo diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda a confiança, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A verdade sobre a enormidade do nosso pecado é que a esperança, é que a enormidade do nosso pecado não nos define, é que tem uma saída em face da maldade humana. Podemos nos livrar dessa maldade, ela pode não nos definir. Cristo Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, é sobre isso que eu estou falando. O texto que lemos lá em João diz exatamente isso. Cristo Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, Paulo diz a mesma coisa em outras palavras. Fiel é esta palavra e digna de toda confiança. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O pecado pode não nos dominar, não nos definir. Podemos não mais sermos escravos da inclinação pecaminosa, da nossa natureza, só que só há uma saída para isso, e é Jesus Cristo. É necessário nascer de novo, é necessário nascer do alto, nascer do Espírito, receber a Cristo. Ele nos domina, Ele muda a nossa história. Não sei se todos os que estão aqui já nasceram de novo, já receberam Cristo. Cristo é o único que pode livrar você mesmo de toda a sua maldade. Cristo é o único que pode livrar você e eu
de colocarmos em prática toda a potencialidade da nossa maldade. Só mesmo Jesus, colocando o pé no freio, nos limitando, nos segurando, nos transformando, somente isso pode nos livrar de vivermos a nossa pecaminosidade.